Bendito é o nome de Jesus Cristo. Vamos para uma breve meditação na palavra do Senhor. Minha Bíblia está aqui aberta em Romanos, capítulo 2, versículo 1. Portanto, és indesculpável o homem quando julga quem quer que seja, porque no que julga outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Pois sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra todos que praticam tais coisas. Amados irmãos, Amados irmãos, veja só, nós precisamos aprender que é pela boca que o peixe morre. Sejam poucas as nossas palavras. Nós precisamos aprender o que é o julgamento temerário. Precisamos aprender como não perder unção. A unção ela é tão difícil de conseguir e tão fácil de se perder e tão fácil como uma mosca morta contamina todo o perfume. Assim muitas vezes, amados, a Bíblia diz não julgueis para não ser julgados, né? E a pessoa ela é um falastrão, tagarela. A Bíblia diz que ao abrir da nossa boca que nós venhamos transmitir graça aos que ouvem. Nós vemos um mundo imperfeito, nós somos imperfeitos, nossa condição humana, as pessoas são imperfeitas também. Então precisamos aprender como cooperar para melhorar. Ficar apontando o erro não vai mudar a pessoa. Cobrar comportamento não vai mudar as pessoas. É preciso compreender que o Senhor nos chama para sermos canal de bênção e de transformação. Não estou dizendo que você vai compactuar com o erro e que você vai fazer vistas grossas. É óbvio que nós observamos defeitos. A questão é o que fazemos ao observar defeitos. Porque é impossível não ver defeito no mundo caído onde todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós estamos numa escadinha, em algum nível de imperfeição. É claro que estamos errando cada vez menos, mas não há ninguém perfeito senão o Senhor Jesus Cristo e o nosso espírito. Mas a nossa alma e o nosso desempenho é ainda muito imperfeito. O que nos chama, o que diz a ceia, quando nós tomamos mensalmente, a nos perdoarmos assim como somos perdoados e sermos restaurados para sermos canal de bênção. Porque se as pessoas não estão prontas, você pode julgá-las ou pode ajudá-las a se aprontar. Se uma pessoa está caída numa calçada machucado, você pode rir dela, apontar o fato dela estar caída ou pode ajudar. Então há uma diferença entre ver defeito é uma coisa natural, mas o que eu vou fazer após isto? Eu vou criticar, fofocar ou vou interceder? Quando o nosso irmão Noé, ele bebeu, se embriagou e ficou nu. Um dos seus filhos foi lá e fofocou e com grande prazer ele falou das falhas de seu pai. Então, quando o seu pai acordou, aqueles que vieram de costas e cobriram sua nudez foram abençoados. Vemos aqui que alguém estava disposto a cobrir a nudez de Noé, cooperar naquele momento de fraqueza. Porque o juízo será sem misericórdia para aqueles que não tiveram misericórdia. Tem pessoas que não têm misericórdia, são perversas, são cruéis, são tiranas com as falhas dos outros. Mas e quando chegar a colheita e elas também falharem, não vão colher misericórdia. Aí está uma coisa muito séria. Portanto, nós vivemos num mundo, amados, que estamos plantando e colhendo. E nós temos oportunidades de, ao ver defeito nas pessoas, interceder, falar no momento certo, se a pessoa estiver pronta para ouvir, ou se não, ficar orando por ela, para ver se o momento certo chega, né? Para que ela vá nos ouvir. Então, não adianta você falar de uma maneira áspera ou no momento errado, a pessoa pode se ofender, isso não vai ajudar. Não quero dizer que você vai alisar o pecado da pessoa. É que existe um tempo certo e no espírito nós temos momento para falar e momento para se calar. É muito importante que nós compreendamos que se nós não queremos perder unção, sejam poucas nossas palavras. Que nós venhamos a vigiar, 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 vigiar com os nossos lábios. Peça para o Senhor colocar um anjo entrar da sua boca. Porque muitas pessoas falam demais e em Provérbios diz que aquele que muito abre a sua boca tem perturbação. É muito importante nós compreendermos que, e como o nosso coração é imperfeito ainda, eu digo a nível de alma, é melhor cuidar, ir mais lento, vigiar com o que fala, porque
depois que atirou a pedra, né, quebrou a janela, não dá para se restaurar a janela, tem que fazer uma nova, né? Então assim a palavra dita, ela tem efeitos, ela tem consequências se não houver arrependimento. E muitas pessoas não vigiam neste ponto. A Bíblia diz em Tiago que se um homem não refreia a sua boca, a sua língua, a religião dessa pessoa é inútil. Veja só, meus amados irmãos, como nós precisamos vigiar, vigiar, vigiar com nossos lábios, porque a unção, ela transborda, porque do coração é as saídas da vida. E você não pode contaminar a fonte. De uma fonte amarga não vai sair água doce. E muitas pessoas, às vezes, acabam não vendo o perigo que é você estar abrindo a sua alma enquanto Deus está sarando ela e julgando outras pessoas a 3x4. É claro que se alguém chegar até você e perguntar, isto aí é uma seita, você não vai mentir, mas você fala com misericórdia, você sabe que as pessoas precisam de ajuda e elas precisam de alguma maneira do que você possa apresentar a solução. Não está aí crítico de plantão, porque o trabalho de acusador já tem o diabo. Então muitas pessoas elas só sabem criticar, ver defeito, mas elas não sabem apresentar solução, não estão realmente intercedendo. Olha, eu não tenho o direito de pregar para quem eu não estou intercedendo, porque isto é muito importante, preparar o solo para depois lançar a semente, pois se você lançar uma semente muito boa num solo que não foi arado, não foi adubado, aquela semente será perdida. Então é tão importante você estar jejuando, orando, intercedendo, não é? Para preparar o solo, e quando você semear, a pessoa vai receber e vai conseguir praticar. Portanto, o que você puder ajudar as pessoas, você vai ter galardão da parte do Senhor. Se você for uma pessoa cheia de bondade, você vai ver como o Senhor vai ser bondoso com você também. Porque, amados, a Bíblia diz no Pai Nosso, perdoa-nos assim como nós perdoamos. Muitas vezes o que acontece, meus queridos irmãos, é que as pessoas não compreendem a matemática e as leis espirituais. Existem leis espirituais, Deus não faz exceção de pessoas. Nós vivemos num mundo caído, imperfeito, onde nós podemos ajudar-nos uns aos outros ou destruir-nos uns aos outros. E o diabo, via carne, procura motivos para fofocas, contendas, inimizades, comparações, competições. Mas isso não é o caminho da sabedoria. Com os humildes está a sabedoria. Quando compreendemos que fomos enviados como porta-voz celestial, como boca de Deus, para neste mundo, de alguma maneira, podermos ajudar as pessoas, podermos, de alguma maneira, não alisar o seu pecado, mas também não enfatizar o seu pecado. Porque o mais importante não é onde a pessoa está errando, o mais importante é a alma dela. E há tempo e modo para tratar o pecado dela, né? Quando as pessoas estão com o pé no peito do outro, assim, pá! Uma voadora no peito da pessoa, acusando ela é neófita. Então precisamos ter paciência, não é questão de você deixar o pecado e fazer vistas grossas. É questão de ter sabedoria no momento certo para falar e como falar. Porque muitas vezes o que acontece é que nós compreendemos que nós somos salvos pela graça e que o nosso desempenho ele é perdoado pelo sangue de Jesus naquilo que confessamos. Deus não leva em conta, Deus continua operando, purificando e trabalhando. Ele nos pegou totalmente detonados. Deus nos pegou assim totalmente sujo, errado, contaminado e nos amou. E ele foi trabalhando. Ele nunca disse que o nosso pecado não era pecado, mas ele não colocou ênfase no pecado. O Novo Testamento, a ênfase não é o pecado. O Novo Testamento, a ênfase é o perdão do pecado e o poder que é a graça para sair do pecado. Portanto, se colocarmos a ênfase no pecado, vamos gerar pessoas acuadas, amedrontadas, pessoas que vão nos realmente rejeitar. Agora, se nós nunca falarmos de pecado, também nós somos sem sal. Então não podemos ser salgados demais nem sem sal, mas temperado, moderado. A ênfase de uma alma não é o pecado. A ênfase de uma alma é que Deus a ama e quer perdoá-la. É muito importante compreender que a graça é a saída para o pecado, a solução para o pecado. Então devemos pregar o evangelho da graça, não o evangelho da condenação, da culpa, da acusação. E quando nós compreendemos, queridos irmãos, que a graça realmente opera nos corações, se tivermos paciência.
A Bíblia diz assim que pela paciência se persuade os príncipes. Veja quanto tempo demorou para você se converter, quantas pessoas oraram, intercederam, tiveram paciência com você, evangelizaram você. Agora não é enfiar a goela dentro tudo que você sabe e aprendeu ou que você já está praticando naquele que está começando. Muitas pessoas acabam se transformando tanto em santarrão que não sabe lidar com o novo convertido. Quer que o novo convertido vire anjo de uma hora para outra, cobrando comportamento, acusando toda hora do pecado, falando. Isso não vai ajudar, isso vai afastar a pessoa de Cristo. Por outro lado, quando a pessoa perguntar se aquilo é pecado, com muito amor, com muita sabedoria, você dizer sim, isso é pecado, mas eu quero dizer que Deus está disposto a perdoar, Deus está disposto a restaurar, Deus está disposto a purificar, Deus está disposto a te levar num processo gradativo aonde você vai errar cada vez menos e vai ter nojo disto. Então Deus é que nos liberta e nos santifica. A nossa parte é reconhecer e se entregar ao Senhor. Quando nós começamos a ajudar pessoas, e as pessoas virão se abrir até nós, terão confiança e vão falar dos seus pecados. E se nós mostrarmos que estamos realmente irados ou atacarmos a pessoa, ela vai pensar que Deus é assim. Quando na verdade Deus já conhecia o pecado dela. A Bíblia diz em Romanos 3:28 e Romanos 4:5 que quando eu vou para o Senhor e confio em Cristo, Deus não está olhando o meu pecado confessado, nem o pecado que estou me arrependendo. Ele está olhando o que ele vai fazer para me ajudar, para que eu possa sair. Quando eu e você erramos, a Bíblia diz em Romanos 8 que o Espírito Santo intercede a nosso favor. Ele não intercede para que Deus jogue um raio e nos mate e nos destrua, mas ele nos dá tempo e nos dá graça para nós nos arrependermos. E isto é um processo que não pode ser forçado, não pode ser embaixo de cobrança de comportamento ou doutrina de homens. O que nós estamos vendo é que o trabalhar do Senhor ele é perfeito e nós precisamos estar no ritmo da graça. Nós precisamos estar assim atentos a falar quando é para falar. Muitas vezes falamos quando não é para falar e pensamos que estamos ajudando, na verdade estamos atrapalhando. Se nós não queremos perder unção, é importante estarmos no passo da graça. Quando a nuvem ia, o povo ia. Quando a nuvem parava, o povo parava. Estar sensível ao Senhor. Porque se nós somos porta-voz do Senhor, imagine um microfone que você não fala e ele começa a falar. Que microfone é este? Né? O microfone serve quando ele está bem conectado e ele só fala o que você falou. Que nós possamos dizer, Deus me perdoe. Eu é que preciso melhorar para ajudar as pessoas. E muitas vezes esse senso crítico, irmãos, não ajuda muito. Quando nós enfatizamos demais o pecado da pessoa, não estamos amando a alma da pessoa. Nós não conseguimos ser críticos com aqueles que nós amamos. Nós dizemos, não, mas ele vai melhorar. Não, mas ele é uma boa pessoa. E nós torcemos por aquela pessoa. Nós oramos por aquela pessoa. Nós jejuamos e intercedemos quando nós amamos. Mas quando nós não amamos, qualquer coisa nela nos irrita. Qualquer coisa nela nós já estamos querendo julgá-la, criticá-la, rir dela e fofocar dela. Isso mostra o pouco amor da nossa parte. Porque Deus nos manda para ajudar, assim como ele mandou Adão e Eva cuidar do jardim. O jardim do Senhor são essas almas preciosas. Vidas que hoje estão afundadas no pecado, mas que pela graça, não pela cobrança de comportamento, pela graça, poderão algumas delas sim se converterem. Algumas não, mas a nossa parte não é ferro e fogo, força, violência, cobrança de comportamento não vai ajudar, vai gerar hipócritas. A pessoa na sua presença vai fingir que largou aquilo só para te agradar. Quando nós cobramos comportamento, você gera pessoas cruas, torradas por fora e cruas por dentro. Por quê? Ela não passou pelo processo da graça, ela não foi liberta, então ela vai fingir. Então ela vai parar só para te agradar. Ela vai parar só para que você pense bem dela, porque ela quer ser aceita e ela não consegue mudar de uma hora para outra. Ela precisa de um tempo, de um trabalhar, mas ninguém ensina o caminho genuíno da santificação pela graça, de forma que essa pessoa cai numa igreja, ela quer ser aceita, né? Quantas pessoas que caem numa igreja e diz, quais são as regras para mim participar desse clube santo aí? Né? E chega lá, o pastor diz, você não pode fazer isso, tem que parar com aquilo, você tem que fazer isso aqui também você não pode mais. Aí a pessoa, para ela ser aceita, ela vai fingir.
Ou ela vai largar aquilo com tristeza no coração, porque ela ainda gosta, mas porque o pastor falou, ou por medo do inferno, ou para ser aceito no meio do povo de Deus, ela para com aquilo. Mas não é uma libertação, não sara a ferida de dentro para fora, não é algo produzido pela graça, não é algo genuíno, é algo humano, é algo que não vai ter duração muito boa. Daqui a pouco a pessoa volta e volta pior, porque não foi algo produzido pela graça. E tudo que não é produzido pela graça é falso, é artificial. Mesmo a mudança. Se a pessoa ela para de fumar pela força, pela cobrança, por ela mesma, daqui a pouco ela volta. Ou ela para de fumar, mas ela continua amando o cigarro. Então não é uma libertação genuína pela graça. Somente a graça vai fazer com que a pessoa largue aquilo com alegria. Então, muitas pessoas prestam um grande desserviço ao evangelho fazendo a coisa do jeito errado, tentando ajudar as pessoas pela lei, tentando ajudar as pessoas pela carne. Elas não sabem o método divino, por isso acabam sendo inconvenientes, chatas, ranzinhas, rabugentas, afastando as almas do Senhor Jesus, mostrando um Jesus que odeia o pecador, quando na verdade o Senhor amou o mundo e deu Jesus para nos libertar do pecado. Quando compreendemos o método de Deus, veremos que ele funciona. Sabe, a Bíblia fala de 4 tipos de solo. Debaixo da graça, de cada 4 pessoas, 3 vão rejeitar o evangelho e uma vai se converter. Na graça, a liberdade para escolher o Senhor ou rejeitar o Senhor, veremos que 75% escolherão rejeitar o Senhor. Mas é assim que Deus quer. Debaixo da lei, quem sabe você tenha 4 fingidos, mas nenhum convertido. Porque ninguém se converte senão pela graça. A graça é o único ingrediente que produz santificados. A graça é o único que salva alguns. Se pela graça não for salvo, a ferro e fogo não vai ser. Muitas pessoas dizem, não está funcionando assim, eu vou ser cruel, eu vou ser briguento, agora eu vou virar a mesa. Não, se pela graça poucos se convertem, sem a graça, ninguém se converte. Você vai gerar hipócritas, religiosos, fingidos. Você vai gerar pessoas que servem a Deus por medo. A Bíblia diz que Deus não quer com medo, com tristeza, com necessidade, mas Deus ama o que dá com alegria, o seu coração. Então, se não é por amor, se não é espontâneo, para Deus não vale, não é contado. É obra de palha, feno, não vai passar pelo fogo, o inimigo vai destruir. Aquilo que Deus gera é pedra preciosa, vai ter galardão, e realmente é algo produzido com Deus. Deus não aceitou aquilo que Abraão produziu sem Deus, foi rejeitado. Mas aquilo que Deus produziu milagrosamente no ventre, dando a Sara a condição de se engravidar. Então tudo que nós não fazemos pela graça é adultério espiritual. A qualquer avanço, qualquer melhora, nós vamos nos gloriar. Eu parei porque você não para. Aí você vai gerar fariseus de plantão. A pessoa que ela santifica a si mesma, entre aspas, ela começa a cobrar a santificação dos outros. Ela passa a ser uma chata, uma xaropa, uma ranzinza, uma rabugenta. Mas a pessoa que ela é transformada pela graça, ela sabe que foi salva pela misericórdia e graça de Deus. Ela é humilde. Então ela tem compaixão dos outros também. Porque ela só foi salva por Deus, e ela não vê bem algum nela mesma, na sua carne, então ela não vai ser dura com as outras, cruel com as outras, porque ela sabe que todos nós somos iguais, irmãos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando a pessoa ela é liberta pela graça, ela é humilde, porque ela sabe que foi Deus que fez, não foi ela. Paulo dizia em Romanos 7,18, e minha carne não habita bem algum. Então há muitas pessoas, queridos irmãos, que estão tentando fazer a obra de Deus, e o que elas estão fazendo é julgar um, criticar o outro, falar mal do outro, e pensa que isso é fazer a obra de Deus. Isso é fazer a obra do cão, isso é fazer a obra do Satanás. Tem gente que pensa que está servindo o Senhor. A Bíblia diz que aquele que não ajunta, espalha. Ele tem um ministério de o quê? Espantar crente, desviar crente. Qual que é o ministério dele? É o ministério de expulsar irmãos. Ele tem o dom de ofender irmãos, irritar irmãos e afastar os irmãos de Cristo, porque ele mostra um evangelho totalmente cruel, sem compaixão, sem amor, sem paciência. Um Deus que diz, ou você se converte hoje ou eu te mato, né? E você sabe que você não se converteu de uma hora para outra, foi um processo, não é? Deus teve paciência com você, não teve? Então muitas vezes nós não entendemos que aquilo que demorou anos para Deus fazer em nossa vida, nós queremos que Deus faça em um segundo na vida do outro. Pra gente, misericórdia. Quando eu erro, misericórdia, Senhor. Quando o outro erra, Senhor, pesa a mão, Senhor.
Sabe, as pessoas não compreendem que isto é falta de espiritualidade, falta de preparo. São pessoas que estão no ministério que não deviam estar. São pessoas que estão fazendo um grande desserviço para o evangelho. Fariam melhor se não falassem, se não evangelizassem. Tem pessoas que o seu evangelismo é tosco, é agressivo, é ofensivo, é cheio de carnalidade, cobrança de comportamento. Essas pessoas fariam melhor se ficassem boca fechada, não revelariam um Deus totalmente errado, não revelariam realmente um Deus que não tem paciência. Porque as pessoas olham para nós e pensam que Deus é como nós, e se nós representarmos mal o Senhor, veja que Moisés representou mal o Senhor, por isso não entrou na terra prometida. Que eu e você possamos pensar muito bem, amados. Não seja rápido em julgar os outros. Veja se isso é amor mesmo. Veja se isso é para o bem da pessoa mesmo. Essa rapidez de ficar julgando e se colocando acima não é sabedoria. Sabe, a Bíblia diz que existe uma lei espiritual. Todo que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado por Deus. Quando você ver as pessoas, se coloque abaixo. Diga, olha, ela erra, mas eu erro mais que ela. Eu sou mais necessitado ainda do perdão. Não se coloque acima dos outros, não. Não pense que você é melhor que os outros, não. Isso aí é loucura, irmãos. Não se coloca como aquele fariseu de Lucas 18. Ó Deus, eu sou ruim, mas não como aquele lá. Ó. Eu oro, eu jejuo, dou o dízimo. Olha aquele pecador lá. E diz que Deus não olhou para a oração. Ele estava em penúltimo lugar. Ele era ruim, mas não tão ruim como aquele outro. O outro estava em último lugar. E Deus não ouviu a oração dele. Se coloca por último, sabe, se humilha. E diga, como Davi disse para Mical, quando ela falou que ele estava dançando diante do Senhor. Ele falou, olha, mais ainda me humilharei aos meus olhos. Sabe, se humilhar aos seus olhos é uma coisa boa. Dentro de você é uma conversação interior. Você fala com você mesmo, não fala? Aí existe uma voz de você falando com você, de você falando com você, de você falando com você. E veja bem que essas conversações precisam ser transformadas pela graça. A Bíblia diz, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Essa conversação interior, quando você se julga o tal, quando você acha que você é melhor que os outros, que todo mundo está errando, só você está acertando, quando o seu soberbol está muito alto, você precisa ser esbofeteado pelo diabo. Não é o que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 12? Paulo diz, olha, eu era esbofeteado pelo diabo quando eu ficava soberbo. E aí eu me humilhava diante do Senhor, o Senhor dizia assim, sabe por que você está sendo esbofeteado? Porque eu quero você humilde, mas você fica soberbo, então eu permito isso aí, esse espinho na tua carne, que não era doença, mas era um demônio que esbofeteava Paulo, e ele ficava lá, voltava à humildade de novo, ficava humildinei de novo. Ficava bem humildezinho. Daqui a pouco estava Paulo com o soberbol alto novamente, com peito de pombo lá dizendo, ó, pá, irmão, quanto mais tolo, mais varada nas costas. Seja humilde, com os humildes está sabedoria. Quando você fica pensando que você está acertando em tudo, você não está convertido não, porque todos nós precisamos de muita restauração. Paulo escreveu metade do Novo Testamento e diz, eu ainda não cheguei lá, né? Filipenses 3, eu ainda não cheguei lá, mas eu prossigo. Então quando você começa a se tornar muito crítico e começa a ver defeito de todo mundo e fofocar em todo mundo e todo mundo tá errando, você não tá bem espiritualmente, você não tá bem. Porque a compaixão, a misericórdia é interceder, é ajudar no que você puder, entendeu? E se calar. Não pode falar uma coisa boa, não fala uma coisa ruim. Sabe quando você começa a achar que você tá acertando em tudo e começa a ver defeito em todo mundo e falar de todo mundo, meu irmão, você está perto da queda. A soberba precede a queda. Mas com os humildes está a sabedoria. Uma pessoa humilde, ela vê defeito nos outros. Claro que vê. Ora, eu tenho olhos para ver. Mas ela intercede. Ela se compadece. Ela vai diante de Deus e diz, Deus me ajude a ajudar essa pessoa. Porque eu fui ungido não para zombar das trevas, mas para iluminar as pessoas que estão nas trevas e tirá-las das trevas. Então muitas pessoas não estão sendo canal de bênção. Porque não sabem falar. São pessoas ásperas, grosseiras, pregam o evangelho a ferro e fogo, como generais da lei. São pessoas que não têm amor, a sua linguagem é tosca, só fica criticando, fofocando, falando mal, vendo defeito e achando que é melhor que os outros. E achando que ele é o santarrão, ele é o certinho, ele está fazendo tudo certinho, né? Você sabe, meus amados irmãos, isso aí é carne. O espírito é diferente. Eu vou me humilhar aos meus olhos. Eu vou pro pó. Se tem alguém que precisa melhorar, sou eu. Se tem alguém mais errado de todos, a alma carente de transformação, sou eu. Então, quando você se humilha,
Há uma lei espiritual, Deus vai te dar unção para ajudar as pessoas. Mas quando você se acha o bambambam, o melhor, o pregador, só eu prego, todas as igrejas estão erradas. A Bíblia diz que isso é facção. Lá em Gálatas 5 diz que as facções não herdarão o reino dos céus. Facção é só nós somos santos. Só nossa igreja tem unção. Só nós é que pregamos a palavra. Só eu que sou ungido. Só a minha mão que tem unção. Só na minha igreja acontece milagres. Isso aí é carnalidade, irmão. Deus está fazendo uma obra no planeta, há muitas igrejas de Deus, há muita gente de Deus em várias denominações que são nossos irmãos, não importa a placa da igreja, Deus não vai levar placa de igreja não, meus irmãos, é só para o CNPJ, é só para organização, mas placa não significa absolutamente nada. Todo aquele que é lavado no sangue de Jesus, que teme o Senhor, que está cheio do Espírito Santo, é meu irmão. Jesus diz, esse é meu irmão, aquele que faz a vontade do meu Pai. E quantas vezes as pessoas, meus irmãos, são bairristas. Porque a minha igreja, porque o Senhor abençoa a minha igreja, abençoa os meus pastores. Isso é facção. Olhe pelo corpo de Cristo, olhe pela igreja toda. Para que orar só pela tua igreja? Que brega. Isso aí é facção. Tem gente que é pior que isso. Ora pelo meu grupo, Senhor, que o meu grupo vai se apresentar na escala e que seja mais ungido que o outro grupo, que o culto que eu estou dirigindo tenha mais pessoas que o culto que o irmão está dirigindo. Isso é facção, irmão. Nós não temos que fazer grupinhos, nós não temos. O corpo de Cristo não tem grupo, o corpo de Cristo não tem célula, o corpo de Cristo é um só. Não tem grupo de senhoras, grupo de criança, grupo de jovem. Quando o evangelho começou, eles se reuniam todos juntos. Lembre-se quando Cornélio colocou seu filho, seus netos, sua esposa, todo mundo lá ouvindo a palavra? Agora esse negócio de grupo missionário contra grupo missionário. Vamos ver quem arrecada mais na cantina. O grupo das mulheres ou o grupo de adolescentes? Vamos ver. Aí é culto contra culto. Aí irmão contra irmão. Irmão, isso é Espírito Santo? Irmão, isso é Espírito Santo? Sabe? Tem pessoa que só ora por aquilo que ele está fazendo, pela sua placa. Sabe? A Bíblia diz, não busque só as suas coisas, mas sim aquelas que é de Cristo. Aonde houver alguém agora pregando, irmão, na unção e direção do Espírito Santo, é meu apoio em oração e jejum. Aonde tiver alguém agora evangelizando, impondo as mãos, visitando hospitais, aonde tiver alguém agora fazendo a obra do Senhor, louvando o Senhor, tem o meu apoio, estou unido a Ele, é um corpo só, estamos unidos. O corpo de Cristo na face da terra é um só. A noiva ela é uma só. É claro que tem várias denominações, tem muita gente que não é o noiva, é apenas denominação. Mas dentro delas existem pessoas de Deus. E essas pessoas de Deus são meu irmão, são minha irmã. E nós precisamos compreender isto. Precisamos entender essas coisas. Que Deus nos ungiu e nos chamou para cooperar com todo o corpo, não apenas com a sua denominação. Sabe, não importa a placa. Se há alguém de Deus lá, vamos apoiar em oração. Vamos incluir na nossa oração. Vamos torcer para que o corpo de Cristo se dê bem em toda a terra. Não importa a placa. Se algo de Deus está acontecendo ali, tem meu apoio. Se algo de Deus está acontecendo ali, tem realmente a minha intercessão. Porque importa que aquilo que Cristo está fazendo através de todo o seu corpo seja bem sucedido. Então não vamos ser mesquinhos, avarentos espirituais. Não vamos ser egoístas, orgulhosos. Sabe, isso não é o Espírito Santo. Vamos ser humildes, vamos ser tementes e vamos abrir a nossa boca para abençoar, para ajudar, para cooperar. Isto vai agradar o Senhor. Assim como os 2 filhos de Noé cobriram no nudez de Noé e foram abençoados. Mas aquele que foi lá fofocar, rir do pai dele, foi amaldiçoado. Assim que eu e você possamos compreender que os erros, as falhas das pessoas é a oportunidade de nós crescermos, ajudarmos, intercedermos, ter compaixão, ter paciência. Então nós acabamos sendo um laboratório, né? As pessoas que estão falhando, elas são oportunidade de crescermos. Porque Deus não nos dá anjo para discipular, Deus nos dá pessoas. E essas pessoas vêm totalmente assim, né? Mundanas. Você não pega um peixe já limpo, né? Você pega o peixe e vai limpá-lo. Então não adianta tentar limpar o peixe dentro do mar. Primeiro você tem que pegar ele, né? Tem que ter tudo um trabalho de evangelismo, de carinho, de paciência. Se nós formos com ferro e fogo, assustamos o peixinho, né? Que Deus te abençoe, amados, que essa palavra tenha guarida no teu coração e no meu. Que não sejamos apenas ouvintes esquecidos, mas sejamos praticantes. Que essa palavra possa produzir na sua vida a 100 por 1, e que você possa vigiar e não perder unção, não abrir a sua boca, não ser um tagarela gospel,
e ser moderado, porque a moderação ela vem do Espírito Santo, 2 Timóteo 1,7. Eu quero unir a minha vida com a sua em oração agora, debaixo do sangue de Jesus, e profetizar que você vai vigiar, vigiar, vigiar com seus lábios, e que você vai realmente ser um canal de bênção, que ao abrir da sua boca haja palavra do conhecimento, haja profecia, haja dons, haja louvor, haja adoração, haja evangelismo, mas não haja fofoca, não haja contenda, não haja julgamento, não haja crítica, porque isso não ajuda. Isso aí só vai afastar as pessoas do Senhor. Que Deus te abençoe, um grande abraço. Jesus Cristo te ama e Ele mora no seu coração, em nome de Jesus.